Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Que a graça e a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco. Este é o canal Palavra de Deus, a Melhor Semente. Meu nome é Luciana. Nós estamos fazendo a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos e hoje nós leremos o capítulo 19, dos versículos 1 ao 41. A versão que eu utilizo é a Nova Almeida Atualizada. Deus nos abençoe com uma leitura em paz, em nome de Jesus. Paulo em Éfeso. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: Então que batismo vocês receberam? Eles responderam: O batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, filhos de Seva. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: Ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Paulo envia Timóteo e Erasto para a Macedônia. Depois destas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: Depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber,
Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. O tumulto em Éfeso. Por esse tempo, houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Diana dos Efésios. A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram durante quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada. Porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules, que se acusem uns aos outros ali. Mas, se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular, porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Amém? Graças a Deus por esta palavra. Deus nos abençoe com o restante de dia em paz. Eu aguardo você para a próxima leitura e te agradeço por estar aqui mais uma vez.